got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje palpite para essa terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Separei para essa rodada 10 jogos, né? Uma rodada aí que a gente vai ter bastante jogos interessantes e no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos para vocês, tá show? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral, para quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e quem puder também deixa seu like, que é muito importante, né? Seu like ele é de graça, vai estar fortalecendo muito o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal BetGreen e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí que vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá, galera? O número vai estar na descrição do vídeo e também está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Você me chamando lá no WhatsApp, eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora o grupo VIP ele está disponível para o Telegram e também para o WhatsApp. Só que no WhatsApp são vagas limitadas, tá, galera? Depois que encher o grupo lá, eu não vou estar criando outro grupo no WhatsApp, então só vai ficar disponível no Telegram, depois que esse grupo no WhatsApp encher. Então corre lá, que ainda tem algumas vagas disponíveis, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa terça-feira são esses daqui. A gente vai ter alguns jogos interessantes, Copa do Brasil, Premier League, vamos ter aqui campeonato da Itália, no caso Copa da Itália, Campeonato Espanhol, entre outros campeonatos aqui interessantes. Primeiro jogo que a gente vai estar falando, Liga dos Campeões da Ásia, a gente vai ter o confronto entre Yokohama Marinos contra Jeonbuk, né? O time do Japão contra um time aqui da Coreia. A gente vai ter esse confronto aqui que, na minha opinião, muito bom para gols, né? Esse jogo que acontece às 11 horas da manhã vai ser na casa do Yokohama Marinos e acredito que é jogo bom aí pra gente assistir bastante gols, né? O Yokohama Marinos tem um ataque muito efetivo, assim como o Jeonbuk, né? E acredito que logo no primeiro tempo a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos um golzinho no primeiro tempo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter aqui Campeonato Inglês Segunda Divisão, a Championship, jogo entre Fulham contra Preston, jogo que acontece aqui 3h45 da tarde. Nesse confronto acredito no favoritismo total do Fulham, que vai fazendo uma campanha excelente, né? Até o momento o time está na liderança de forma isolada, são 83 pontos, né? 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bournemouth, e acredito aí que o Fulham tem tudo para poder ser campeão e conseguir esse acesso, né, para a Premier League da próxima temporada. O time nos últimos 5 jogos aí andou vacilando, né? São 3 derrotas nos últimos 5 jogos e 2 vitórias apenas. Mas vai pegar um time aqui que está no meio da tabela, que é o Preston, que oscila bastante no campeonato, né? Até o momento são 14 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. E no confronto direto, se a gente for ver aqui, o Fulham jogando em casa aí costuma ter um pouquinho de favoritismo, né? Pelo menos dos últimos 5 jogos aí foram 2 vitórias do Fulham, 1 vitória do Preston e 2 empates, né? Então, querendo ou não, tem um pouquinho de favoritismo. Mas pela campanha que vem apresentando aí, eu acredito muito que o Fulham não vai querer decepcionar novamente, né? Ainda mais que, como eu falei, o time vem de 3 derrotas aí nos últimos 5 jogos, inclusive uma derrota em casa, né, por Coventry por 3-1, então o time vem de 2 derrotas seguidas aí e acredito que não vai completar a sua terceira derrota seguida e acabar se complicando aqui, né, e assistir o Bournemouth aí chegar com tudo aí e poder diminuir essa vantagem que atualmente é de 6 pontos para 3 ou 4, né, dependendo aqui se o Fulham perder ou empatar. Mas acredito que nesse jogo aqui o Fulham tem favoritismo total para vencer e a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora Campeonato Inglês da Terceira Divisão, jogo entre o Ipswich contra o Wigan, jogo que acontece 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter um jogo bem equilibrado, né? O Wigan é líder do campeonato de forma isolada, no último jogo aí decepcionou, né? Perdeu em casa por Cambridge e perdeu aí por 2-1 jogando seu território, então querendo ou não, viu aqui o time do Rotherham chegar perto, né? Então a diferença aí de 4 pontos agora para o time do Rotherham, mas mesmo assim o Wigan vai fazendo a campanha muito boa aí e tem tudo aí para poder conseguir esse acesso para a segunda divisão, né? Basta o time não vacilar. Vai pegar um time que está no meio da tabela aqui, que é o Ipswich, né? O time da casa, jogando aqui no seu território. O time não costuma assim apresentar jogos muito concretos, né? Porque muito concreto, não costuma decepcionar, na verdade, né? Jogando em casa, a gente vai ver que o time dos últimos 10 jogos, o time só perdeu uma, que foi pro Cambridge, inclusive aí que foi o time que derrotou o Wigan, né, na última rodada. Então é um time que tem um desempenho muito excelente
frente aí jogando seu território, né? A gente vai ver aqui que são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Enquanto o time do Wigan, jogando fora de casa, tem um desempenho razoável, né? A gente vai ver aqui que são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. Nesse jogo aqui, o mercado que eu estava analisando é o mercado de gols, galera. Acredito aí que a gente vai ter a oportunidade de assistir um jogo com bastante gols, né? São duas equipes que têm um ataque bem efetivo, especialmente o time do Wigan, né, que tem o segundo melhor ataque do campeonato, só fica atrás aqui do Oxford, que tem 79 gols marcados, enquanto o time do Wigan tem 74 gols marcados, né? Um ataque bem efetivo aí por sinal. Acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter grande chance de assistir bastante gols, inclusive no primeiro tempo a gente vai ter a oportunidade de assistir pelo menos um gol ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica, mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Real Betis contra Elche, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito muito no favoritismo do time do Betis, né? O Betis jogando em casa aí tem tudo para conseguir um bom resultado. O time até o momento está aqui em 5º lugar, vencendo esse jogo vai a 60 pontos e dependendo aí se vencer aí talvez de 2-0, 3-0, pode pegar a 4ª posição que atualmente é do Atlético de Madrid, né? Vai pegar de forma momentânea porque o Atlético de Madrid tem 32 jogos, o Real Betis vai fazer o seu 33º jogo, né? Então vai ficar um jogo à frente aí do time do Atlético de Madrid e até mesmo do Sevilha, né? Então o time pode igualar a pontuação e vai ter que torcer aí para o Atlético de Madrid vacilar e o Sevilha também, né? Então acredito aí que o Real Betis jogando em casa aí vai com tudo em busca dessa vitória, ainda mais que vai pegar um time que está aqui no meio da tabela, né? Do meio para baixo da tabela, que é o Elche, está em 13º lugar. O time tem apenas 35 pontos, né? Dos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 3, e acredito que jogando em casa aí o Real Betis tem tudo para vencer, né? Jogando em casa o time tem um desempenho razoável, né? São 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, enquanto o Elche, jogando fora do seu território, tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, né? É um time que não apresenta um bom futebol quando joga fora do seu território. Com isso a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato inglês, Premier League, jogo entre Liverpool contra Manchester United, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito muito aí que o Liverpool tem favoritismo para vencer, né? O time tá aí brigando por essa liderança com o time do Manchester City, o time vencendo aí pega a liderança de forma momentânea, então joga a pressão pro Manchester City, que também vai jogar, né? Vai jogar em casa contra o Brighton. Brighton é uma equipe chata, né? E o Liverpool vai ficar torcendo aí para um vacilo, né? Mas vai ter que vencer o Manchester United, que tá aqui na parte de cima da tabela também, né? Tá em 5º lugar. No último jogo aí conseguiu uma vitória no sufoco contra o Norwich, que é uma equipe bem fraquinha, né? E o Manchester tem sérios problemas no setor defensivo, né? A gente vai ver aqui que são 32 jogos, 52 gols marcados e 44 gols sofridos, ou seja, uma média aí de mais de um gol sofrido por partida. E acredito que nesse jogo aí, como vai pegar um ataque muito forte que é o Liverpool, a gente vai ter chance de assistir uma partida aí com 3 gols ou mais. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Copa da Itália, né, a semifinal aqui entre Inter de Milão e Milan, né, primeiro jogo foi na casa do Milan, ficou 0-0, agora a Inter vai ter a oportunidade aí de jogar no seu território e conseguir essa classificação para a final, né. O time jogando em casa aí costuma apresentar bons jogos, a gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos o time andou dando uns vacilos, hein, né, perdeu inclusive pro Milan, né, no confronto mais recente aí entre Inter e Milan aí do time da Inter jogando em casa, né, e perdeu por 2-1. Perdeu aqui pro time do Liverpool, jogando em casa, isso aqui tudo jogo em casa, tá, galera? E perdeu pro Sassuolo também, né? Então perdeu algumas partidas aqui contra equipes, assim, teoricamente chatas, né? Até o Sassuolo aqui, mesmo sendo uma equipe que tá no meio da tabela ali, é uma equipe enjoada demais. Aí venceu o Verona, empatou com a Fiorentina, venceu o Salernitana, conseguiu vencer a Roma, então é uma equipe aí que tem oscilado um pouquinho aí, jogando seu território. Mas, como eu falei, né, agora o time tem essa oportunidade de conseguir um bom resultado, né? Ainda mais que o Milan anda vacilando um pouco, né? Fora de casa o time tem um desempenho melhor do que quando joga em casa, para falar a verdade, né? A gente vai ver aqui que são 7 vitórias e 3 empates. E nesse confronto aqui, como é um clássico, tudo pode acontecer. E o mercado que eu analisei aqui foi o mercado de menos gols, né? Acredito que nesse jogo, assim como foi o primeiro, né, a gente vai ter oportunidade de assistir poucos gols. Acredito aí que a gente vai ter chance de assistir 2 gols, no máximo 3. E com isso a gente pode estar indo com a dica: menos de 3,5 gols e a probabilidade 1-0 casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Villarreal contra Valência, jogo 4h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Villarreal, né? Villarreal que fez uma campanha excelente aí, né? Conseguiu eliminar nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, né? Então o time está muito motivado e acredito que jogando em casa aí o time não vai vacilar, né? Até o momento, jogando em casa aqui dos últimos 10 jogos, o time não perdeu, foram 6 vitórias e 4 empates. Enquanto o time do Valência, jogando fora de casa, oscila um pouco, né? São 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates jogando fora de casa. Mas agora, como vai pegar aí o Villarreal, que tá muito bem, né? Tá bem até na classificação, né? Melhor do que o Valência. O time tem tudo aí para poder somar 3 pontos em casa e ainda sonhar aí de conseguir uma vaguinha pelo menos aí na Liga da Conferência Europeia ou quem sabe até na Liga Europa, né? Mas acredito aí que o time vencendo esse jogo aí já começa a sonhar, né? Um pouquinho aqui com essa 5ª ou 6ª posição aqui mais ou menos. Enquanto o time do Valência tá com 42 pontos, né? É um time que não vai ser rebaixado, mas na minha opinião também não vai brigar aqui na parte de cima da tabela, né? É uma equipe que oscila bastante, é uma equipe que empata muito, né? São 10 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. É uma equipe aí que não consegue ter uma sequência boa, né? De 3, 4, 5 vitórias seguidas. E o Valência, por sua vez, né? Pelo fato de jogar em casa aí, tem favoritismo para vencer esse jogo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato da Argentina, né, Copa da Liga Profissional, jogo entre Estudiantes contra Tigre. A gente vai ter esse jogo que acontece 7 horas da noite, na minha opinião aí Tigre, o Estudiantes tem grande favoritismo para vencer o Tigre, é uma equipe que está na primeira posição aqui, né, só perdeu uma até o momento, né, são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas, assim como o Tigre também vai fazendo a campanha boa, né, são 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. No confronto direto aí entre essas duas equipes, o Estudiantes jogando em casa aí não costuma ter um bom desempenho não, né? Só que se a gente for pegar aqui é tudo jogo mais distante, né? 2016, 2014, 2013, 2011. Então isso aqui não dá para tirar muito como parâmetro, né? A gente pega mais os jogos recentes, né? E se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, o Estudiantes jogando em casa venceu 8 e perdeu apenas 2, né? Então é um desempenho muito bom aí dessa equipe do Estudiantes. E na minha opinião aqui a gente vai ter 2 oportunidades, né? Ou uma vitória do Estudiantes, o time da casa, ou um empate. Então com isso a gente pode estar indo com a dupla hipótese, né, com a dica casa ou empate e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter a Copa do Brasil, a gente vai ter aqui o confronto entre Bahia contra Azuris, jogo que acontece 7h30 da noite, jogo de ida, né, o jogo vai ser na casa aí do Bahia, acredito que o Bahia tem grande chance aí de conseguir um bom resultado, né, o Bahia aí nos últimos jogos vem apresentando bom futebol, né, se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos o time venceu os 5, enquanto o time do Azuris aqui, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Então, querendo ou não, também não é um desempenho tão ruim. Mas eu acredito muito aqui que o Bahia tem favoritismo aí de estar jogando aí na Ponte Nova, jogando no seu estádio, né? E acredito aí que vai conseguir um bom resultado aí nesse primeiro jogo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter mais um jogo aqui da Copa do Brasil, a gente vai ter o jogo entre Fluminense contra Vila Nova, né, jogo de ida, jogo que acontece 9h30 da noite, o jogo vai ser no Maracanã, né, na casa do Fluminense aí, e acredito que o Fluminense tem grande chance aí de conseguir um bom resultado, né, o Fluminense aí que jogando no Maracanã costuma dar alguns vacilos, mas vinha de uma sequência boa, né, a gente vai ver aqui que o time vinha de 5 vitórias seguidas, aí perdeu pro Botafogo, empatou com o Flamengo, aí venceu o Oriente Petroleiro e no último jogo aí empatou contra o Santos, né, pelo Campeonato Brasileiro. Isso jogando em casa, né, na primeira rodada, no caso. E agora o time vai jogar em casa aí contra o Vila Nova, que é uma equipe razoavelmente fraca, né, vamos dizer assim, né, não chega a ser uma equipe tão ruim, mas se a gente for pegar os dois elencos aí, Fluminense grande favorito para vencer esse jogo. E na minha opinião, Flusão aí vai conseguir um bom resultado nesse jogo de ida e a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.